Deixa eu me apresentar, meu nome é Marcos. Hoje eu estou em Londrina. Quem quiser conhecer a pequena Londres está convidado desde já. Você pode estar ali conosco. Hoje nós estamos trabalhando numa igreja, a Igreja Batista Catuaí, e também com a CEPAL, nessa área de liderança e discipulado. Você pode ter um pouquinho mais de informações aí no caderninho, e se você quiser depois tem um cartãozinho aqui com a fotografia da minha mulher. Eu estou aqui só de coadjuvante e um pouquinho do que a gente faz, e o nosso e-mail para você manter contato com a gente. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, conversar um pouquinho sobre o que a gente tem pensado e falado sobre liderança. Eu queria conhecer um pouco isso. Eu queria conversar um pouquinho, conhecer um pouquinho de vocês, mas é lógico que não dá para conversar com todo mundo. Então, se você depois quiser falar um pouco mais, a gente está aí à disposição, percorrendo os corredores. É sempre bom conhecer gente nova, e você tem muita experiência para compartilhar também. Então, venha falar com a gente, venha dar um abraço. É sempre bom a gente conhecer. Tem gente perguntando sobre esse material. Esse material está todo disponível, você pode tê-lo sem dúvida nenhuma. A única combinação que nós vamos fazer é o seguinte: você escreve para mim um e-mail dizendo: olha, assisti sua palestra lá no Encontro da CEPAL, e eu mando o material para você sem nenhum custo, sem nenhum problema. Eu mando para você, só você me escrever. Por que eu não vou fazer no pendrive? Porque eu quero ter o seu e-mail, para depois ter contato com você, para depois a gente conversar, tá bom? Então escreve para mim, eu vou pôr o e-mail depois no final lá, mas se você quiser, tem um cartãozinho ali, você pode anotar e pegar, e a gente mantém contato. Combinado? Então vamos orar e vamos começar a conversar um pouquinho sobre o modelo de formação de liderança na igreja. Pai amado, eu quero te agradecer por este dia, te agradecer porque o Senhor nos trouxe aqui e o Senhor tem algo para nos falar. Eu te peço, Pai, que o Senhor abra os nossos corações e as nossas mentes, e que nós possamos ouvir a Tua palavra, ouvir aquilo que os insights que o Senhor quer dar para nós, porque essa igreja é a Tua igreja e é disso que nós estamos falando, e queremos ver a Tua igreja prosperar conforme a Tua vontade e o Teu plano. Fica conosco nesse tempo, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos falar sobre modelos de formação de líderes. Logicamente você tem alguma expectativa, quando você vê um título ou vê uma palestra, você tem alguma expectativa. Mas eu quero dizer para você que tudo aquilo que nós vamos falar já estava escrito na Bíblia. Então, se você ler a Bíblia e prestar atenção, você vai encontrar ali todas as dicas que você precisa para trabalhar com liderança na sua igreja. Então, para você não dizer que não estudo a Bíblia, vamos começar lendo e entendendo dois textos muito claros na Bíblia sobre treinamento de liderança. Dois modelos, ou duas partes de um modelo de formação de líderes. O primeiro texto está em Mateus. Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20. Você sabe de cor, tenho certeza. Começa. Olha lá, ele está dizendo assim: portanto. Toda vez que tem um portanto, presta atenção nisso. Toda vez que tem um portanto, tem uma verdade falada antes. E depois do portanto tem uma resposta, uma reação que você dá para aquela verdade. Então, antes do portanto, tem uma afirmação. Jesus Cristo juntou os seus discípulos, pegou ali os 12, juntou numa salinha e falou para eles: o negócio é o seguinte, quem manda aqui sou eu. Quem sabe como é que funciona a igreja sou eu. Fui eu que criei, fui eu que fiz, eu tenho toda a autoridade. Toda a autoridade. Jesus Cristo olhou para eles e falou assim: ó, o negócio é o seguinte, presta atenção porque eu vou dizer para vocês como é que a coisa funciona. Portanto, depois de vocês terem entendido essa verdade, ele deu então a instrução principal para todos nós. A nossa razão de existência, aquilo pelo qual nós vivemos aqui. Por que nós não somos levados para o céu assim que a gente é salvo por Jesus Cristo? Porque quando a gente entrega a nossa vida para Jesus Cristo, é arrebatado. Sabe por quê? Porque Ele nos deixou aqui com uma missão. E a missão vem depois do portanto. Está escrito lá: eu tenho toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão
e façam discípulos. Qual é a nossa tarefa principal na vida? Para que é que nós existimos? Como pessoas, como indivíduos, como igreja. Nós existimos para fazer discípulos. É isso que Ele quer de nós, é isso que Ele espera de nós. Primeira chave, se você não lembrar de mais nada, lembra disso aqui, ó. Primeira chave para você ter um modelo eficaz de formação de líderes na igreja é o discipulado. É o discipulado. Mas Ele deu a estratégia, Ele deu como fazer discípulos. Ele disse, vão e façam discípulos de todas as nações. Primeiro verbo que tem aí de ação, está no gerúndio. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que é esse batizando? Batizando é o ato de incorporar, é quando você traz para dentro do corpo, é quando você coloca as pessoas dentro daquele ambiente, daquilo que nós fazemos, deste corpo. Tem a ver com evangelização, tem a ver com caminhar junto, tem a ver com ensinar verdades, tem a ver com trazer para dentro do corpo. É isso que Jesus Cristo está dizendo. O primeiro passo para você fazer discípulos é arrebanhar as pessoas, é incorporar as pessoas, é trazer para dentro do corpo. Mas ele diz também, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e... Olha só que coisa interessante. Aí não está escrito, ensinando todas as coisas que eu vos tenho dito. Não está escrito isso. O que está escrito de verdade lá? Ensinando a observar, guardar ou obedecer. Como é que a gente ensina uma pessoa a obedecer? Obedecendo, servindo de modelo, servindo de exemplo. Sabe por que não está escrito ensinando todas as coisas? Porque essa tarefa não é nossa. Jesus Cristo, quando subiu, falou assim, eu vou mandar para vocês o Espírito Santo e Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar daquilo que eu ensinei. Olha só que coisa interessante, Jesus Cristo deu uma ordem. Qual é a ordem? Façam discípulos. Mas Ele disse que fazer discípulos não é só evangelizar. Fazer discípulos é ensinar a obedecer, que significa servir de modelo, servir de exemplo. Esses são os dois passos do discipulado: incorporar e exemplificar. É quando você traz para Jesus e você serve de exemplo. Você vive aquilo que você está ensinando. Só que aí Jesus Cristo olhou para a cara daqueles 12, os caras com cara de paisagem, do mesmo jeito que ele olharia para nós aqui hoje, ele falou assim, não vai dar certo. Por isso aí ele fez uma das promessas mais importantes do Novo Testamento. E ele disse, e eu estarei convosco todos os dias. Olha só que coisa interessante, a missão é dele, a autoridade é dele e o poder é dele. Nós somos instrumentos de Deus na expansão, na implantação do seu reino. É isso que nós fazemos quando formamos líderes, nós exemplificamos. Nós caminhamos juntos, foi isso que Jesus fez. Esse foi o exemplo de liderança de Jesus. Caminhou junto com aqueles a quem ele queria treinar, capacitar, formar líderes. E esses 12 foram chamados aqueles que puseram o mundo de cabeça para baixo. E você hoje está aqui e tem Jesus Cristo no seu coração, porque aqueles 12 cumpriram o seu papel. Não é verdade? Mas tem um outro texto que é muito importante nesse processo de formação de líderes. É um texto muito conhecido, está lá em Efésios 4. Efésios 4, a partir do versículo 11. O que a gente lê lá em Efésios 4? Ele mesmo, esse ele é Jesus, o Espírito Santo. Deus mesmo deu de presente para a igreja, alguns para apóstolos, outros para
profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Nós não vamos aqui entrar na discussão se pastor e mestre é um só, se pastor é um, mestre é outro. Nós não estamos fazendo essa discussão aqui, mas o importante é o que vem depois. Está escrito lá assim: ele concedeu líderes à igreja com uma finalidade. Qual era a finalidade? Está escrito lá: para preparar os santos para a obra do ministério. Aí sim, para a edificação do corpo, para o crescimento da igreja, para que pessoas sejam alcançadas. Qual era a finalidade dos líderes que Deus colocou na igreja? Capacitar, preparar, aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. Então vamos entender uma coisa aqui. Quem são os santos? Os santos somos nós, eu e você, as pessoas que foram chamadas por Deus para estar no seu corpo. Esses são os santos. Então pega o seu dedo assim, ó, esse seu dedo indicador, põe na testa e fala assim: eu sou a igreja. Eu sou a igreja. Sabe por quê? Porque nós temos duas manias muito ruins. Nós dizemos assim: eu vou à igreja. Não diga eu vou à igreja. Você não vai, você é. Mas nós somos igreja quando estamos juntos. Nós somos igreja como somos coletividade. Não é só lá no templo, mas nós somos igreja como família. Você não é a igreja sozinho. Você é parte da igreja. Nós somos a igreja. Nós, pessoas, são essas pessoas que Deus chamou para serem aperfeiçoadas pelos líderes, para o exercício do ministério. Que ministério? Que ministério? Ministério de quem? Ministério dos santos. O ministério dos santos, está escrito lá: aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. Ministério, qual ministério? O ministério dos santos. Só que a gente lê esse texto de um jeito errado, a gente lê de trás para frente. E Deus chamou os líderes para fazer todo o trabalho para que os santos fiquem nas cadeiras reclamando. Não é assim que a gente lê? É assim que a gente ensina. E as pessoas ficam lá, os fiscais de banco. Não tem dom de fiscal de banco na igreja. Sabe o que é fiscal de banco? É o cara que fica no banco fiscalizando se a mensagem está grande ou pequena, se o pastor pregou bem, se o louvor foi bom, se a oferta está boa. Não tem esse dom. Deus chamou os líderes, você e eu, para aperfeiçoarmos, treinarmos, capacitarmos os santos para que eles exercitem o seu ministério, para que aí sim o corpo se desenvolva corretamente. Então a segunda dica, o segundo elemento de um projeto, de um modelo de formação de líderes, o primeiro é o discipulado e o segundo é o ministério de todos os santos. Nós precisamos ter essas duas bases em qualquer modelo que você queira criar. O problema é que nós não fazemos isso. As nossas igrejas hoje estão dificultando, e a gente reclama da crise de liderança, mas na verdade nós não temos uma intro. Depois é só mandar um e-mail, a gente faz esse material chegar na sua mão sem problema nenhum. Mas uma coisa que nós precisamos entender é que nem todos são chamados para serem líderes. Deus não chamou todo mundo para ser líder. Alguns foram chamados para serem líderes e outros foram chamados para serem servos. A Bíblia já diz isso. Se você fala, fale como quem transmite a palavra de Deus. Se você serve, sirva com o poder que Deus dá. Então tem essa diferença. Só que nós queremos fazer todo mundo liderar alguma coisa. Nós precisamos olhar para aqueles que têm realmente a vocação para serem líderes. Uma segunda observação que nós fazemos é que a liderança é desenvolvida por meio da prática e da autocorreção. Liderança se aprende no ministério. Liderança não se aprende na cadeira. Como é que você aprende a ser pai?
quando vem o filho. Você pode fazer quantos cursos você quiser, mas é na hora de trocar fralda que você vai saber quanto é que aquilo fede. Não é verdade? Nós precisamos entender que liderança se aprende na prática. Não dá para preparar um líder antes de colocá-lo no ministério. Ele só vai ser líder se ele estiver no ministério. Uma terceira observação que nós fazemos e que precisamos prestar atenção é que o trabalho do líder, ele requer saltos de aprendizado. Você não tem um líder pronto. O líder, ele se desenvolve em etapas. As tarefas vão sendo dadas a ele de tal maneira que ele vai desenvolvendo e se aperfeiçoando cada vez mais. Mas nós precisamos entender qual é o nosso modelo atual e quais são os problemas que eles nos trazem para a igreja. Primeiro, o problema do nosso modelo atual, que é um modelo baseado em ensino. Você deve estar imaginando na sua igreja como é que a gente treina líderes lá. E a experiência que a gente vê, em geral, é que tem o curso de formação de líderes, ou uma classe de preparação de líderes. Aí o cara senta, fica estudando um monte de técnicas de liderança. É válido, nós vamos chegar à conclusão que isso é muito bom, mas enquanto ele está sentado ali, ele não está aprendendo a ser líder. Ele só vai aprender a ser líder quando estiver lá praticando. Agora, quais são os problemas que nós enfrentamos com este modelo que a gente usa hoje? O primeiro deles é que nós fracassamos em reconhecer que algumas pessoas têm o potencial para liderar um ministério eficaz e que essas pessoas precisam ser identificadas rapidamente, para que elas não se cansem e não percam o tempo provando a sua capacidade. Nós precisamos olhar e identificar quem são os vocacionados para a liderança e investir o nosso tempo e os nossos recursos nessas pessoas. Um outro grande problema do desenvolvimento de lideranças atual é que nós fracassamos em fazer da identificação e do desenvolvimento de outros líderes uma parte explícita da tarefa dos líderes atuais. Sabe o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, normalmente, a tarefa de encontrar novos líderes é de uma equipe, ou de uma comissão, ou de uma pessoa. E, normalmente, nunca é do líder atual. Isso está errado. Quem é que sabe o que é liderar? Quem está liderando. Quem é que vai encontrar o seu líder sucessor ou companheiro? Quem está no exercício do ministério. Isso deve ser uma tarefa da sua lista de tarefas como líder. Encontrar pessoas e desenvolvê-las. Um outro problema do modelo convencional, do modelo que a gente usa, é fracassar é delegar a identificação e o desenvolvimento antecipado dos líderes a programas e atividades que não estão preparados para essa tarefa. Nós achamos que uma pessoa que quer ser líder, ele vai naturalmente buscar treinamento. E isso nem sempre é verdade. Outro problema é quando nós aplicamos as mesmas expectativas para todo tipo de líder. O mesmo tipo de rotação de cargos. As pessoas ficam trabalhando ou sendo usadas igual lenha nova. Vocês já viram essa? Quem gosta de churrasco sabe como é que é. Você precisa de lenha nova. Então chega um novo convertido ou um jovem na igreja com potencial. O que você faz? Você bota ele para trabalhar. Não dá treinamento, não ensina, não tem mentoria, não tem ninguém cuidando. O que acontece? Ele se queima trabalhando e aí desiste, porque cansa. E aí fala assim, não quero mais. O que vira madeira queimada? Vira carvão. E aí você tem um monte de carvão sentado na cadeira fazendo sujeira.
Nós precisamos aprender, então, a trabalhar a vida dos nossos vocacionados. Um outro problema é quando nós dividimos os recursos que nós temos num desenvolvimento geral de liderança. Nós colocamos os nossos recursos, tanto financeiros, quanto de tempo, quanto de energia, para todo mundo, ao mesmo tempo, no mesmo nível. Isso precisa ser repensado. A gente acha que os líderes de verdade vão se destacar. Então a gente começa uma classe, um treinamento, e aí a gente deixa a coisa acontecer meio que na evolução natural. Precisamos pensar nisso. E um último problema que eu quero destacar é quando nós usamos a instrução na sala de aula como substituta do treinamento ou da capacitação lá no mundo real. Nós achamos que o treinamento na sala vai fazer com que os líderes sejam capacitados. Então eu quero fazer uma proposta. Não uma proposta de mudança, mas uma proposta de inovação. E eu vou resgatar aqueles elementos que nós conhecemos lá da Bíblia. A nossa proposta é uma proposta totalmente diferenciada, totalmente nova, e que você vai ficar assim de boca aberta. A solução é muito simples, é o seguinte: bota o cara para trabalhar, fala para ele quando é que ele acertou e quando é que ele errou, bota ele para trabalhar de novo, e assim você está capacitando os seus líderes. Viu que coisa interessante e uma novidade? Né? Vocês estão agora assim, de boca aberta, não é verdade? Na verdade, o modelo de aprendizagem é basicamente isso. É prática, feedback, correção e mais prática. E isso aqui é um círculo que vai fazendo com que o líder seja desenvolvido. No meio dessa história aqui, nós vamos colocar os treinamentos específicos necessários para cada indivíduo, individualizados, personalizados. Como é que esse modelo de aprendizagem, ele transforma, então, o potencial em liderança? Isso é uma coisa que eu sempre reclamei, né? Porque todo mundo que diz para mim assim, você tem um grande potencial de liderança, na verdade está dizendo assim, você ainda não é líder. Você vai ser um dia, porque você só tem potencial. Então, eu ficava meio cabreiro quando me diziam assim, você tem potencial. Potencial é aquele que não chegou lá. Nós precisamos transformar potencial em liderança. Por que esse modelo aqui, ou esta ideia, ajuda? Primeiro, porque ela identifica logo e corretamente o talento para a liderança. Eu dou curso de dons, né, daqueles testes de dons, o Rede Ministerial, da Willow ou outros. A gente ajuda as pessoas a descobrirem os seus dons, mas no comecinho eu falo, lá no curso, eu falo assim, o melhor teste de dons que eu conheço não está em nenhum outro livro senão na Bíblia. O que a Bíblia diz? Vai lá e faz. Começa a trabalhar, vai servir. Se você acha que quer dar aula, então começa a dar uma aula. Se os seus alunos estiverem sendo edificados, o corpo está sendo beneficiado, então continua. Se for um desastre, então, espera aí, descobre outra coisa. Percebeu? O melhor teste de dons é o exercício do ministério. Aí você vai perguntar para mim, então a gente vai ficar fazendo experiências com as pessoas? Nós vamos ficar dando para eles oportunidades? Sim. Isso é família. Isso é igreja. Isso é igreja. A igreja não é uma empresa que precisa encontrar resultados imediatos. A igreja trabalha na vida das pessoas, descobrindo como é que aquela pessoa pode trabalhar para que a família esteja sendo fortalecida. Não é para ganhar um lucro ou para alcançar resultados de objetivos, mas para trabalhar na vida das pessoas. Eu realmente creio que Deus coloca todos os recursos que Ele deseja para que a igreja cumpra com o seu ministério.
Não tem falta. Não tem excesso. Deus coloca ali as pessoas que Ele quer. E Ele vai fazendo isso. Afinal de contas, Ele é o Senhor da igreja. Não somos nós. O N. Cordeiro tem um livro muito interessante que chama Faça da Sua Igreja uma Equipe. E ele tem uma figura que diz que se você quer aumentar ou fazer crescer o volume ou o impacto da sua igreja através da liderança, ele usa a seguinte expressão: a melhor maneira de você fazer a sua igreja crescer é perder o controle. É quando você tira o controle da sua mão e entrega o controle para Deus. Ele tem o controle. Como é que a gente faz uma igreja crescer? Pensa na seguinte figura. Você tem aqui uma mesa, né, uma folha de papel, e você começa a jogar areia. Qual é a altura máxima que esse monte de areia vai alcançar? O tamanho da folha. Porque quando você jogar mais areia e começar a cair para fora assim, não cresce mais. O que você tem que fazer para subir? Aumentar o tamanho da base. É isso que nós temos que fazer, nós temos que crescer na nossa base, os nossos líderes novos, nós estamos sempre formando aqueles que Deus está chamando, para que o impacto, o crescimento da igreja, a força da igreja possa aumentar. Então esse modelo da prática, o modelo da aprendizagem identifica e desenvolve. Uma segunda vantagem é que ele planeja a aprendizagem para o rápido crescimento. Por quê? Porque ele olha para o indivíduo e fala: esse daqui precisa melhorar nesta área. Então vamos proporcionar para ele algum treinamento, alguma capacitação nessa área. Não é um curso geral, em que aqueles que já são bons em diversas áreas já vão ficar assim meio cansados. Eu não sei quantos aqui começaram classe de treinamento de líderes na sua igreja. Começa com 250, termina com 12. Por quê? Porque no meio do caminho o cara descobriu que aquilo lá ele já sabia. Ou porque ele descobriu que não era líder. Esse negócio não é para mim. Não é a classe que vai filtrar. É o treinamento. E aí, daqueles 238 que você perdeu, você não aproveitou nada, ninguém fez nada, ninguém conseguiu desenvolver, e eles estão lá sentados, fiscalizando. E uma terceira vantagem, ou uma terceira transformação que pode acontecer por esse modelo, é o fato de que leva o líder atual a atuar como um mentor. Isso precisa ficar claro no processo. O líder que está exercendo o seu ministério precisa ser capaz de discipular um outro líder, de mentorear um outro líder, mostrando para ele como é que caminhamos, como é que a gente pode estar junto, fazer aquilo que Deus está trabalhando. Eu quero só fazer agora uma tábua de comparação entre os desafios na apresentação ou na execução dos dois modelos. O modelo comum, o modelo convencional que nós usamos, e esse modelo de aprendizagem que a gente está apresentando aqui, assim, inovadoramente, uma coisa que você nunca escutou, espetacular, que você vai levar para a sua casa como algo assim extraordinário, certo? Então vamos lá. Primeira coisa, no modelo convencional, o foco do conhecimento está na quantidade de aprendizado que você adquire numa sala de aula, nos seminários de treinamento, tanto dentro da igreja quanto fora. Eu quero dizer para você o seguinte: eu não estou falando contra isso que nós estamos fazendo aqui. Isso aqui faz parte. Você vir a um congresso, participar dos seminários, aprender novidades. Só que isso daqui não forma líder. Você não vai sair daqui um melhor líder. Você pode até receber algumas informações e algumas dicas, algumas coisas que você vai aplicar no exercício da sua liderança, mas você só vai ser o melhor líder no momento em que isso se tornar prática. O que você faz com esses caderninhos que você leva dos congressos? Provavelmente ele vai para a estante. Só que quando Jesus Cristo voltar e ele queimar com fogo tudo aquilo que não interessa, os seus caderninhos serão queimados.
Aí ele vai perguntar: o que é que você fez com os dons que eu te dei? Ah, eu anotei tudo no caderninho. Participei dos 40 congressos da CEPAL. Não é isso que ele vai querer saber. Ele vai querer saber quantas pessoas você discipulou. Ele vai querer saber quantas pessoas você mentoreou. Aquele texto de Mateus 28 nos faz duas perguntas muito importantes. A primeira delas é: quem é o seu discípulo hoje? Porque se a nossa razão de existência é fazer discípulos, se você não está fazendo discípulos, então você não está fazendo nada. Né? Pensa um pouquinho. Você não está aqui para trabalhar, ganhar dinheiro, sustentar a família, deixar uma herança para os seus filhos. Não, você está aqui para fazer discípulos. Você não está aqui para ganhar, viver bem, tranquilamente, participar de todas as atividades ou de todas as coisas que você acha que são boas. Você está aqui para fazer discípulos. Então, quem é o seu discípulo? Quem é o seu discípulo hoje? Você precisa lembrar de um nome, pelo menos um, de alguém com quem você está andando junto. Alguém que está olhando para você e está falando assim: esse cara aqui é o meu modelo. Você sabe que você é um modelo estragado, mas você está discipulando, aprendendo junto, caminhando junto. Só que tem uma segunda pergunta que a gente não faz e que é muito importante. O segundo texto diz assim: Deus deu, e Ele mesmo deu uns para líderes, para aperfeiçoamento dos santos, para a obra no ministério, para a edificação do corpo, até que todos alcancemos a plena maturidade, a plenitude de Cristo, ou qualquer coisa que esteja escrito na sua versão. Agora, conta para mim aqui, quando é que nós vamos chegar ali, na maturidade de Cristo? Quando é que nós vamos chegar lá? Só na glória, só no céu. Sabe o que isso significa? Significa que discipulado é para a vida toda. Discipulado é o tempo todo. Não tem fim aqui. É só quando a gente estiver lá com Cristo. Por isso, uma dica aqui, fecha, não, faz de conta que não está gravando. Não tenha na sua igreja uma classe de discipulado. Sabe por quê? Porque quando o cara acabou as 6 aulas para novos convertidos, ele fala assim: pronto, acabei, estou formado em discipulado. Isso não existe. Discipulado é para a vida inteira. Mas também vem cá, hein, não me chama de catecúmenos. Uma classe de novo convertido chamada catecúmenos. Você já pensou que você chega um cara que acabou de chegar na igreja, você quer ir para os catecúmenos? O cara olha para você e fala: o quê? Você está me xingando? Não, põe classe de primeiros passos, princípios, chama do que você quiser. Mas catecúmenos, dá licença, hein? O catecúmeno deve ser primo do genuflexório. Ou do gasofilácio, é tudo da mesma família. Agora, genuflexório é onde todo mundo quer chegar e o gasofilácio é onde todo mundo quer fugir. Sabe por quê, né? Genuflexório, o que é? É aquele lugar que se ajoelha quando vai casar. Genuflexos adoremos. Você já cantou esse hino, né? De joelhos adoremos. E o gasofilácio? É uma urna que você bota lá a sua oferta. Voltando aqui para a classe, discipulado. Discipulado é para a vida inteira. Então a minha pergunta para você é o seguinte: por quem você está sendo discipulado hoje? Quem é o seu mentor? Quem é o seu discipulador? A quem é que você está olhando e dizendo: esse cara aqui é o meu modelo, o meu exemplo? O exemplo de Cristo nele, porque nós somos discipuladores de Cristo, né? Nós somos espelho. Paulo fala que nós somos como reflexos. Quem é que está discipulando você? Quem é que você está seguindo? Eu vou deixar essas duas perguntas. Fecha parênteses. O foco no conhecimento. Nós precisamos mudar isso aqui. O foco do modelo de aprendizagem é no processo, é na prática. Nós estamos conseguindo os líderes que nós precisamos? Como é que nós estamos trabalhando isso na vida das pessoas? Um outro desafio na execução desse modelo. O modelo convencional, os recursos necessários são basicamente financeiros. Quanto mais dinheiro você tem, mais possibilidade você tem de mandar as pessoas para cursos e treinamentos e congressos e tudo mais.
Os recursos necessários no modelo da aprendizagem estão ligados, na verdade, à atenção dos líderes atuais aos novos líderes. Energia pessoal e emocional, discipulado. É isso que nós precisamos. Os líderes atuais precisam entender esse processo. Isso é um desafio. Um outro desafio do modelo convencional é que os recursos que nós temos são distribuídos de uma maneira geral. Fazemos um curso de treinamento e aparece quem quiser. Enquanto que no modelo de aprendizagem, a gente intencionalmente gasta energia, recursos, gasta tempo com as pessoas que nós temos percepção da sua vocação e do seu alto potencial. Nós concentramos os nossos recursos naquelas pessoas que nós percebemos que Deus está preparando para ser líder. Um outro desafio é que no modelo convencional nós desenvolvemos os líderes sem uma responsabilidade definida. Eles são líderes. Líderes de pequenos grupos, assim, sem saber exatamente o que significa isso. Sem saber o que é que ele vai ter que ser. Líder de ministério, um líder de ministério. Enquanto que no modelo da aprendizagem, os líderes atuais exercem o papel no desenvolvimento dos novos líderes. Enquanto que no modelo convencional, você não tem alguém que é responsável pela formação de líderes, no modelo da aprendizagem, os líderes atuais assumem essa função. E não vão treinar simplesmente líderes, eles vão treinar pessoas que vão continuar o seu ministério. Um outro desafio é que no modelo convencional nós temos um conjunto geral de competências. Ser líder e aí tem uma série de definições, e todo mundo pode ser líder igual. Enquanto que no modelo da aprendizagem nós identificamos os talentos, as habilidades, e nós concentramos os nossos esforços naquelas características. Outro desafio é que nós esperamos a abertura de vagas e nós seguimos planos padronizados. Enquanto que no modelo da aprendizagem a ênfase está na prática deliberada. Isso é uma coisa muito interessante. Isso não tem nada a ver com a sua igreja, viu? É só um exemplo. Isso não acontece lá na sua cidade, não. É só lá em Londrina. Chega mais ou menos novembro, é eleita a comissão de eleição, de indicações, comissão de indicações. E aí ela vai caçando nomes para colocar naquelas lacunas dos cargos que vão ter que ser eleitos na Assembleia Geral do final de novembro. Isso não acontece lá não, mas eu vou dizer para você que tem alguns lugares que acontece. E aí uma igreja com 100 membros tem 170 cargos. E aí começa no dia da eleição, começa aquele negócio, eu vou te indicar para secretário. Ah, não, eu não, então eu vou te indicar para tesoureiro. E fica daquele negócio assim do preenchimento das lacunas. Bota meu nome aí porque não pode ficar em branco. Senão a gente não termina esse negócio, não vai almoçar. Não é assim, gente. Ministério é para a vida inteira. Ministério é vocação. Eu gosto muito de uma técnica de formação de ministério. Sabe como é que os ministérios surgem lá na igreja? Surgem pela técnica do absurdo. É assim, é assim. Quando alguém chega e bate na porta e fala assim, pastor, isso é um absurdo. Não pode acontecer um negócio desse. Aquelas crianças brincando no hall da igreja estão fazendo barulho, estão atrapalhando. Alguém tem que fazer alguma coisa. A igreja precisa tomar uma providência. Sabe o que eu faço? Boto a mão em cima e falo, vá. Está empossado. Por quê? Porque se Deus abriu o teu olho para ver uma necessidade da igreja, é porque Ele está chamando você. Por isso é que ninguém mais fala, ninguém reclama também, né? Ninguém mais vem dizer um absurdo lá na minha igreja. Porque, dá licença, né? Quer? Leva. Gostou? Pode levar. Porque Deus chama, vocaciona. Ele não está baseado na nossa lista de cargos.
Ele está baseado nos ministérios que ele quer desenvolver. Às vezes o Ministério de Ação Social dessa igreja aqui não precisa estar nessa igreja aqui. Às vezes a escola que essa igreja aqui tem não precisa estar lá naquela outra. Por que nós temos que fazer tudo igual? Deus plantou a sua igreja naquele lugar onde ela está porque ele tinha um propósito. Ele tem um propósito. O que você tem que descobrir é o que Deus está fazendo e se juntar a Ele. E não ficar tentando inventar coisa para dizer para Deus abençoar. A gente ora assim, Deus abençoa esse projeto. Aí Deus fala assim, mas eu não queria. Eu não pedi para você fazer isso. Aí a gente fala assim, nós não temos recursos e lideranças para fazer tudo aquilo que a gente está sonhando. É porque Deus não deu. Ele não pediu. William Carey falou uma frase muito interessante, ele dizia, nunca faltarão os recursos de Deus para fazer a obra de Deus. Acontece que às vezes a gente quer fazer coisa que Deus não mandou e fica tentando tirar recurso, arranjar. Nós precisamos entender que Deus nos dá aquilo que Ele quer para cumprir o seu plano. Por isso nós precisamos dar ênfase, não nos planos gerais, nas listas de cargos, nos ministérios pré-estabelecidos, mas naquilo que Deus está fazendo. O que Ele quer fazer? Ele mandou alguém com um foco específico para a sua igreja. Libera, deixa ele trabalhar, não fica tentando botar um quadrado numa vaga redonda. Muito bem. Por que o modelo da aprendizagem funciona? Por causa de dois conceitos básicos. Primeiro, o aprendizado concêntrico e a prática deliberada. O aprendizado concêntrico, você entende concêntrico, né? São vários círculos que vão crescendo com o mesmo centro. Ou seja, a pessoa vai aprendendo técnicas e habilidades conforme vai se desenvolvendo no ministério. Você vai dando para ele capacidade de descobrir quais são as suas lacunas, quais são as suas necessidades. E com isso ele vai crescendo. Mas por que ele descobre? Porque ele está trabalhando. Porque ele está praticando aquilo que ele está buscando desenvolver. Então, o aprendizado concêntrico é um conceito-chave e a prática deliberada é outra. Então, a lógica por trás desse modelo é delegar a cada líder atribuições que permitam o aprendizado concêntrico, a expansão do conhecimento, por meio de uma combinação de prática deliberada com situações que exijam novos conhecimentos. Não é fazer sempre a mesma coisa. É dar para ele experiências novas na capacitação de liderança. Eu quero apresentar para vocês um conceito aqui agora que eu chamei de liderança plural. Então, a lógica do modelo da aprendizagem, acabei de falar isso, é delegar a cada líder atribuições que permitam aprendizado concêntrico por meio de uma combinação de prática deliberada e teste em situações de crescimento. O que é o líder plural? Líder plural é aquele líder que tem a capacidade de liderar e ser liderado de uma maneira a influenciar vidas. Isso não é uma definição muito clara, porque eu que estou inventando, tá? Então é assim, é a ideia de que o líder ele não tem uma função, ele não tem um cargo, mas ele tem uma experiência. Líder não nasce pronto, ele é desenvolvido. Essa é uma briga assim, igual do ovo e da galinha, né? O que é? Líder nasce pronto ou ele é desenvolvido? Eu acredito que a liderança é uma capacidade que Deus dá para que a gente, principalmente no meio eclesiástico, no meio da igreja, no corpo de Cristo, Deus dá capacidade às pessoas para que elas desenvolvam a sua função, o seu trabalho, o seu ministério. E ele vai ampliando as suas capacidades. É um líder que tem a chance ou a possibilidade de influenciar vidas. Você lidera um pequeno grupo. Você lidera um grande grupo. Você lidera. Faz parte da sua vida. Primeira característica é que o líder plural, ou essa
Esse processo de formação de líderes, ele oferece para as pessoas não uma tarefa, mas uma causa. Isso tem a ver com delegação. Quando você delega uma tarefa, você diz para mim, para o indivíduo, vai lá e pega aquela cadeira para mim. Quando ele traz a cadeira, ele fala, bom, e agora? O que eu faço? O que você cria? Você cria dependência. Mas quando você delega uma responsabilidade, você diz, olha, cuida para que as cadeiras estejam bem arrumadas. O que ele vai fazer? Ele vai usar a imaginação dele, a autonomia dele. Foi isso que aconteceu em Atos 6. Lembra de Atos 6? Estavam lá, a igreja funcionando direitinho, tinha 200 pessoas, aí Pedro vem, levanta, prega, 3.000 se convertem. Você já pensou uma igreja com 200 pessoas num domingo e 3.200 na outra? Os problemas no berçário, no estacionamento, no boletim, todo esse negócio que você tinha aqui, a logística disso daí. Bom, começou a dar problema, né? As viúvas lá dos gregos começaram a reclamar porque elas não estavam recebendo a cesta básica que as viúvas dos judeus estavam recebendo. O que os apóstolos fizeram? Eles escolham 7 pessoas com essas características e eles que se virem. Eles que resolvam. Mas as características são essas. Olha que coisa interessante, os apóstolos delegaram a responsabilidade. Eles não delegaram uma tarefa, não puseram uma mesinha e falaram, agora vocês vão catalogar todas as viúvas e vão distribuir. Não, arranjem um jeito. Mas eles não delegaram a autoridade ou a liderança. Por quê? Porque eles disseram, tem que ser estes homens. Percebe? Então, delegação, delegue responsabilidades e deixa a coisa acontecer. Mas não vai acontecer do jeito que eu queria, graças a Deus. Você já pensou se tudo fosse do jeito que você queria? Você acha que o mundo seria melhor? Não, não seria não. Seria do seu jeito. Isso não significa que seria melhor. Nós precisamos aprender que a igreja não é nossa. Como é que a gente faz a igreja crescer quando a gente perde o controle? Deixa o controle na mão de Deus. Segunda força desse tipo de liderança é que forma outros líderes e não apenas seguidores. Nós ampliamos a nossa capacidade de liderança e não simplesmente criamos uma fila de pessoas que estão atrás de nós. Lidera 360 graus. Foi aquilo que eu falei, né? A gente lidera os que estão já fazendo alguma coisa, os líderes mais antigos, aqueles líderes que estão chegando e também aqueles que estão ao nosso redor. Esse é o conceito do termo liderança 360 graus, que você lidera em todos os sentidos. O líder plural, ele faz acontecer e não apenas planeja. Esse é um dos grandes problemas que a gente tem na igreja, né? A gente faz reuniões de planejamento, eu dou cursos de planejamento estratégico, faço consultorias e o negócio fica no papel. Há uns 10 anos atrás começou uma febre de criação de missão e visão. Conheço igrejas que escreveram a sua missão, puseram nas paredes, em tudo quanto era parede da igreja, do templo, eles puseram. Até no banheiro tinha lá, nossa missão é... Aí pergunta se alguma coisa mudou. Eles têm a missão e a visão, mas ele não sabe para que serve. Um líder com a capacitação adequada, ele faz a coisa acontecer. Ele não fica simplesmente nos conceitos, mas ele vai para a prática. E um quinto valor, uma quinta força dessa liderança é que ela inspira pelos valores e não apenas pelo carisma. Nós criamos líderes que estão focados na igreja e não líderes que estão focados em nós. Líderes que seguem a Jesus, porque nós seguimos a Jesus. E estamos passando isso para os nossos seguidores. Muito bem, o que é que você pode fazer? Algumas dicas, alguns elementos essenciais desse modelo. Primeiro, os elementos pessoais. Para você, para o indivíduo. Elementos do modelo da aprendizagem. O primeiro, eu estou chamando de experiência prática e feedback. O desenvolvimento e o crescimento da liderança pessoal de um indivíduo são resultado da experiência de liderança com os feedbacks. Entende feedback? Com os retornos, com as críticas que ele recebe. Dei uma boa aula?
continuo nesse processo, o que eu tenho que mudar? Escolha pessoas. Tenha pessoas específicas que vão te ajudar a crescer nas suas áreas de necessidade. Você precisa disso pessoalmente. Você precisa praticar repetidamente esses itens que você sabe que precisa melhorar. Então é assim, é reconhecer os pontos fracos, descobrir como melhorar e praticar de novo. É isso que nós temos que fazer. Um outro elemento básico ou uma dica para você individualmente são: receba observações incisivas. Os líderes que estão em treinamento precisam que os líderes mentores façam observações claras, específicas, cirúrgicas. Você precisa melhorar o seu jeito de dar aula. Você não pode ficar com a mão no bolso. Eu recebi uma vez essa instrução. Tira a mão do bolso. Porque mesmo que você esteja mexendo na chave do carro, a pessoa não sabe o que é que está acontecendo ali dentro. Então tira a mão do bolso. É uma observação incisiva, clara, específica. Os líderes atuais precisam fazer isso com os líderes em treinamento. Seja na maneira de se apresentar, seja na maneira de liderar, seja na sua vida pessoal, nas finanças, na sua vida familiar, nós precisamos ter essa capacidade de interagirmos. Esse é um elemento essencial nesse processo. Então escolha, tenha pessoas que vão te ajudar nas suas áreas de necessidade. Um outro elemento básico do modelo de aprendizagem para o indivíduo é essa questão da profunda experiência. Para um jovem líder atingir um grau de maturidade, ou um grau de excelência na liderança, ele precisa de subir passos. Sabe? Dar passos, subir a escada. E para isso ele precisa de experiências profundas em cada área. Você quer treinar um novo líder de ministério? Então dê para ele a chance de dirigir uma reunião. Dirigir uma reunião, então agora ele vai dar um treinamento. Ele vai fazer a coisa acontecer. E você vai dando para ele etapas, oportunidades. Se o líder que você quer treinar não exercitar o que ele está aprendendo, ele nunca vai ser líder. Dá a oportunidade, corrige, lembra da técnica? Prática, feedback, correção, mais prática. É assim que funciona. Profunda experiência. Um quarto elemento para você é o efeito multiplicador. Um líder não é um bom líder se ele não produzir um sucessor. Sucesso na liderança é igual a continuidade. Líder sem sucessor não atingiu o sucesso. Você precisa demonstrar um sincero comprometimento com esse efeito multiplicador. Você precisa encontrar pessoas nas quais você possa multiplicar aquilo que você está desenvolvendo na liderança. E aí a sua capacidade de liderança vai aumentar. Você vai influenciar mais pessoas. Um quinto elemento é um processo pessoal. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem um processo pessoal de desenvolvimento da sua liderança? Um processo proativo de evolução nas suas capacidades e nas suas habilidades? O que eu quero dizer com isso? Você já descobriu quais são os seus pontos fracos? Você está tomando alguma providência para melhorar isso? Eu preciso ler mais sobre apresentações. Então, você está fazendo isso? Você está fazendo um curso? Você foi buscar um livro? Você foi pesquisar na internet? Você tem algum processo pessoal de crescimento? Você pode dizer assim, olha, no próximo ano, estabeleça alvos. No próximo ano eu vou sentar com o meu líder, com o meu pastor, com o meu líder de ministério, 6 vezes durante este ano para conversar especificamente sobre o meu tipo de liderança.
Eu vou escolher 3 pessoas na minha equipe que vão me dar feedback contínuo sobre como é que eu estou trabalhando. A melhor pessoa para fazer isso é sua mulher, o seu marido, né? Eles são craques em fazer isso daí. A minha, por exemplo, ela lê o sermão que eu vou falar domingo e ela corta metade, assim. Isso aqui não está bom, isso aqui está bom, isso aqui você tem que melhorar. É excelente fazer isso. Aí ela vai lá para trabalhar com as crianças, ela já conhece o que vai acontecer no domingo, né? Você fica esperando essas oportunidades ou você é proativo? Você vai atrás. Você precisa do seu processo individual, pessoal de crescimento. E para a igreja? Quais são os elementos ou quais são os passos do processo de aprendizagem para a igreja? Primeiro, cada igreja que queira se sobressair no futuro próximo precisa ter um banco de lideranças. O que eu quero dizer com isso? Ela precisa aprender a intencionalmente, através dos líderes atuais, estar atenta aos jovens potenciais líderes. Ela precisa aprender ou descobrir mecanismos para levantar, fazer aparecer aqueles que têm a vocação e o potencial de liderança. Mas para isso precisa haver aquela abertura ao novo, abertura às mudanças, e isso assusta. Porque para continuar do jeito que está, não precisa de nada novo. Só que você não vai conseguir, essa frase não é minha, tá? Você não vai conseguir resultados novos fazendo a mesma coisa. Então você precisa descobrir quem é que Deus está lá levantando para provocar as mudanças na sua igreja. Um segundo elemento é a identificação dos novos líderes. A igreja precisa tratar essa identificação como algo prioritário, como parte crítica do trabalho dos líderes atuais. É uma função dos líderes atuais descobrir novos líderes. Só que isso não vai funcionar se o cara foi eleito para ficar numa função durante um ano, hein? Porque é o seguinte, o cara que é eleito para ficar na função, professor de adolescentes. Nós precisamos de um professor de adolescentes. Não, mas eu não gosto de adolescentes. Não, mas não tem problema, só tem você. Você é pai de 2 adolescentes e só pode ser você. Mas eu vou matar os caras. Ou eles vão morrer. Não, mas não tem problema. Ou eles ou eu vamos morrer. Não tem problema, só tem que ser você. Você é diácono, você é pai de adolescente, você tem que ser lá professor de adolescente. Sabe o que vai acontecer? Ele vai ser eleito. 6 meses, no máximo, ele cansou e desistiu. Desistiu. E aquilo lá virou uma bagunça. Não é verdade? Isso não acontece lá na igreja de vocês, é só lá em Londrina que acontece. E a gente tem que lutar com essas coisas. Mas nós precisamos entender que o atual líder precisa descobrir quem são os próximos. Quem são aqueles que têm a vocação, estão sendo despertados para serem líderes aspirantes. Um outro elemento do modelo de aprendizagem é o compromisso com a mentoria. Aí você volta para os líderes que já estão. No processo de desenvolvimento de liderança, cada líder atual precisa gastar de 20% a 25% do seu tempo mentoreando um novo líder. Isso devia estar na descrição de tarefas. 1/4 do tempo que você gasta na liderança da igreja precisa ser mentoreando um outro líder. Lembra? Discipulado e ministério de todos os santos. Nós precisamos fazer disso uma prioridade. Não basta simplesmente cumprir com a minha tarefa. Agora você que se vire. Não, a sua tarefa é descobrir novos líderes. Um quarto elemento é a pessoa certa no lugar certo. É muito interessante porque isso aqui é uma frase antiga, né? Do rede ministerial, pessoas certas nos lugares certos, pelas razões certas. Todos nós queremos isso. Isso é a coisa mais desejável do mundo. Mas na prática, o que nós fazemos? Nós preenchemos lacunas. Nós elegemos pessoas conforme as necessidades das funções. Tem uma vaga, e aí eu vou procurar alguém para ocupar aquela vaga.
O processo devia ser o contrário. Descobrir um novo líder. Ele tem vocação para trabalhar numa determinada área, então é naquela área que ele vai. Ah, mas lá já tem alguém, não tem problema, bota junto. Se Deus deu 2, é porque Ele quer duplicar a influência daquele ministério. Não tem briga, não tem cargo, não tem catedrático, aquele professor que já assumiu a cadeira. Não tem isso. Na igreja nós estamos em constante desenvolvimento. Então o processo é o contrário, não é preencher uma vaga, é descobrir qual é a vocação. E um último elemento é, a liderança não é ensinada na sala de aula, mas a sala de aula traz excelentes recursos, seminários, leitura de livros. Isso daí traz experiências e traz aceleração no processo de formação de liderança. Essa é a nossa ideia. Eu estou aqui já quase no tempo que eu preciso, porque eu quero dar um tempo para vocês interagirem, perguntarem, a gente conversar um pouquinho. Mas a ideia principal é essa. Lembra quais são os 2 elementos que nós fomos buscar lá na Bíblia? Discipulado e ministério. O discipulado é a nossa razão de existência. E o ministério de todos os santos é a estrutura da igreja. A igreja não foi criada, pensada por Deus para que poucos fizessem todo o trabalho. Isso não está certo. No corpo, nós não temos... E uma das figuras mais usadas pela Bíblia para identificar a igreja é o corpo. No corpo você não tem elementos que fazem todo o trabalho, enquanto os outros ficam só descansando. Todo mundo exerce a sua função. E assim também deveria ser no corpo de Cristo. Por isso nós precisamos voltar às origens e começar a trabalhar no discipulado. Líder discipulando líder. Formando novos. Descobrindo talentos. Essas são todas expressões que a gente usa aí no mundo de negócios, nos cursos que você ouve aí, quando dá treinamento na empresa. Mas a gente estava conversando aqui. A empresa começou a usar as ideias que a gente já tinha na Bíblia. A Bíblia fala sobre mentoria, sobre coaching, que é uma expressão hoje assim muito usada. O que é que Deus falou? Discipulado. Discipulado. Você pode chamar do que você quiser, mas é vida na vida, um a um, caminhando junto, mostrando, vem por aqui que esse caminho aqui eu já andei. Nós precisamos voltar a fazer isso. Hoje, o pastor, o líder, está lá muito distante. Estava até usando uma ilustração. No século passado, parece tão longe, né? Mas todos nós nascemos aqui no século passado, no milênio passado. O gerente do banco ficava lá no fundo do salão. Para você chegar nele, você passava por 12 secretárias. E o pastor da igreja estava na porta da igreja. Aí as empresas aprenderam conosco e nós desaprendemos. Porque hoje o pastor da igreja está lá no fundo, para chegar nele tem que falar 12 secretários, e o gerente do banco é a primeira mesa que você, depois que conseguiu passar por aquela roleta russa, primeira pessoa que você encontra é o gerente. E ele tem sempre 2 ou 3 produtos para te vender. Mas é assim, no mínimo. Mas é assim. Só que nós precisamos voltar a resgatar, vida na vida, olho no olho, caminhar junto. Foi isso que Jesus fez. Se você vai lá em Marcos 3,15, qual era o método de discipulado de Jesus? É muito interessante isso. A gente fica falando assim, como é que faz discipulado? Jesus Cristo deu o exemplo. Marcos 3,15 é um texto que a gente passa rápido, porque depois a gente vai para a escalação do time de Jesus, né, com os 12. O que está escrito lá? Jesus subiu ao monte. Conta para mim o que significa subir ao monte. Em Marcos significa simplesmente pôr um pé na frente do outro e ir para o alto do monte, porque é o que está escrito ali. Só que se você vai para Lucas, você sabe o que é que Jesus Cristo foi fazer no cume do monte. O que ele foi fazer? Orar. Primeiro passo do discipulado. Contato direto com Deus. Para você discipular alguém,
Para você treinar um líder, você precisa estar em contato direto com Deus. Aí Jesus desceu do monte. Quando ele desceu do monte, ele chamou todo mundo e falou o seguinte: você, vem comigo. E a Bíblia diz que ele escolheu 12, os chamou de apóstolos, e ele escolheu para estarem com ele. Ele falou: vamos junto. E então os enviou a pregar e a expulsar demônios e lhe deu poder. Ele só mandou fazer alguma coisa depois que ele caminhou. Sabe o que é discipulado? Discipulado é o seguinte: vem comigo. Vamos caminhar. Vê como é que eu faço. Me corrige. Depois vai você fazer. É isso que nós precisamos voltar. Esse é o modelo. Reconstrução do modelo de formação de líderes está baseado simplesmente em voltar às origens, no modelo do discipulado, no modelo do aprendizado, no modelo de deixar Deus trabalhar através das pessoas que Ele vocaciona. Era isso, só um pouquinho. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Se você quiser sair, fique à vontade. Mas se você agora nós temos um tempo aqui para conversar, responder perguntas, vocês podem me massacrar. Só não joguem muito tomate porque vai estragar o material aqui. Mas a gente está aqui à vontade. Fala, meu amigo. Jonas, fala, Jonas. O que acontece nessa escolha desses líderes, como nessa que você acabou de dizer do Cristo aí? Eu percebo que uma das frustrações e uma das cobranças, às vezes, da própria igreja, em cima daquele que fez a escolha dos liderados, é o seguinte: pastor, mas por que o senhor foi escolher aquele indivíduo lá? Ah, coisa interessante isso, hein? O que está escrito lá na Bíblia? Jesus escolheu quem ele quis. Tinha os outros, mas Jesus queria aqueles. E às vezes no processo do discipulado, às vezes não, sempre, no processo do discipulado você tem que ser intencional. Quando você chama alguém, você fala assim: eu quero que você ande comigo. Aí o outro vai falar: mas eu também quero. Não, você espera um pouquinho que você vai andar com ele. Eu quero andar com esse aqui. Não tem privilégio. Acontece que todo mundo quer fazer parte do pequeno grupo do pastor. Porque é o pastor. Quando nós ensinamos que todos nós estamos no mesmo processo, isso tende a diminuir. Porque nós estamos caminhando juntos. Mas nós, líderes, precisamos ser intencionais. Por que eu chamei você? Porque eu estou vendo você como um vocacionado para a liderança. Você falou o seguinte: na escolha, por exemplo, foi uma escolha dele. Foi. Ele também foi escolhido. Então, o que acontece? Pode ocorrer que nessa escolha que a gente está fazendo, ela é uma escolha que foi feita a oração, foi feito tudo, e lá para frente, lá o liderado resolveu. Pode. Não é verdade? E daí a igreja vai te cobrar dizendo o seguinte: pastor, mas o senhor não orou? E por que deu nesse negócio que está dando aí? Pode acontecer. A gente não enxerga tudo, né? Não sabe, não conhece o futuro. A gente vai dentro dos critérios que a gente estabelece, quem é que a gente quer treinar, e às vezes não dá certo. Jesus intencionalmente escolheu Judas, porque a gente costuma dizer assim: ele escolheu 12, mas um escapou. Um deu errado. Não deu errado, ele deu certo. Porque foi para aquilo que Deus escolheu. Então, quando Deus manda você escolher aquela pessoa, e aquela pessoa não vai cumprir com os propósitos que nós estabelecemos, a gente tem que deixar na mão de Deus, porque talvez ele tenha outro propósito. Né? Agora, mas é que... Isso, boa. Nem sempre aquele que está sendo diferente dos outros, ele está causando um prejuízo. Porque ele está mostrando quanto os outros são bons, ou corretos, ou estão adequados. Diga. E de certa forma, todos têm um dom. Se você está liderando e aquela pessoa não cabe ali naquele serviço, naquele ministério, o seu papel como líder é realocá-lo.
Muito bom. Isso também é uma coisa interessante que nós não fazemos. Tem um cursinho que eu dou que chama Processo Amar. Amar significa atrair para o ministério, mobilizar, arraigar, que é criar raízes, e recolocar. É tarefa do líder ajudar o indivíduo que não está dando certo no seu ministério a encontrar um ministério que ele vai dar certo. Porque ele tem dons. Ele foi escolhido. Talvez não para liderar, mas às vezes para servir. Então é nossa tarefa como líderes também ajudar as pessoas a encontrarem o seu lugar de ministério. De modo geral, a liderança ela é voluntária, né? E então, como é que a gente pode trabalhar de uma forma muito boa, ou de formas muito boas, para conseguir o compromisso real dessa liderança voluntária? Porque ao longo do trabalho com esses líderes, vários deles colocam como prioridade aquilo que eles não assumiram na igreja, né? Aquela questão de que eu tenho a minha família, eu tenho o meu trabalho, aí eu preciso sair fim de semana, aí eu preciso. Então, eles começam a largar, não está dando mais, estou cansado, ou seja, aquilo não é prioridade para ele, né? E como ele é voluntário, ele aceitou o convite, mas também a hora que ele quiser, ele sai e aparentemente, né, para ele não tem um prejuízo. É aquilo que eu estava querendo falar para você, né? Ele não é um empregado de uma empresa que está coagido, está preso a uma carteira de trabalho, Sim, fica com receio sim. de perder a função. Sim. Como você acha que a gente pode trabalhar esse comprometimento? Olha, existem algumas dicas, porque na verdade é o seguinte, a palavra voluntário aqui no Brasil tem um conceito muito relaxado, né? Não mexe comigo que eu sou voluntário. Não me dá muito trabalho não, que eu sou, dá licença, eu sou voluntário, quem está ganhando é você. Na verdade, todos nós somos voluntários. Alguns são sustentados pela igreja para serem voluntários, outros são sustentados por Deus na empresa para serem voluntários. Todos nós estamos aqui porque... né? Então, mas nós temos algumas maneiras de ajudar o voluntário a ser voluntário. A primeira delas é, seja verdadeiro no recrutamento. Quando você for convidar alguém para um determinado trabalho, para uma determinada função, conte tudo. Não diga assim, eu queria que você fosse professor na classe de adolescentes. É legalzinho, tem uns 15 adolescentes lá, mas eles são gente boa. O cara chega lá, está destruída a sala. Não, chega, olha, o negócio é o seguinte, eu quero que você seja professor, a classe é de adolescentes, mas você tem que preparar a lição, você tem que participar da reunião de treinamento, você tem que chegar 1 hora antes para preparar o seu material. Seja verdadeiro. Recrute honestamente. Uma segunda dica é entenda ou compreenda a situação de cada um. Às vezes o cara não pode ser professor todo domingo, mas ele pode ser professor 2 vezes por mês. Então, você tem outro indivíduo lá que pode ser professor. Então, recrute conforme as possibilidades. Seja flexível. Uma terceira dica é o reconhecimento. Isso é uma coisa que falta nas igrejas. Nós temos medo de dizer muito obrigado. Medo de dizer parabéns, você fez um excelente trabalho, porque a gente acha que o cara vai se sentir orgulhoso e vai levantar o nariz. Vai nada. Uma das coisas mais importantes para o ser humano é o reconhecimento. Quanto mais você reconhece, mais você atrai. Um segundo elemento, e o voluntário precisa de reconhecimento, porque ele não recebe salário. Ele precisa, então, ser sabe, uma motivação. É um combustível, um tapa nas costas. Cara, obrigado, viu? Foi muito bom. A gente tem medo de falar isso para o pastor, né? Foi muito boa a sua palavra. Se não foi, também não engana, né? Pastor, dá licença. Não é para fazer média, é para reconhecer. Não fala nada, é melhor não falar nada do que falar coisa errada. E uma terceira coisa, e uma última, é que você precisa aprender a olhar nos olhos das pessoas. É convidar individualmente. Nós fizemos uma pesquisa uma vez na igreja que eu era ministro lá em São Paulo, trabalhava na equipe. Nós fizemos uma pesquisa enorme assim, sobre as pessoas, como é que elas se envolviam no ministério. E nós descobrimos o seguinte, que apenas 40% dos membros da igreja dizia efetivamente que estava envolvida no ministério. Dos 60% que não estavam envolvidos no ministério,
mais de 60% diziam que não se envolveram porque simplesmente não foram convidadas. Sabe o que acontece? As pessoas estão esperando ser convidadas. Aquele negócio de chegar no púlpito e falar assim: meus irmãos, nós estamos precisando de pessoas para trabalhar no berçário. Sabe o que acontece? 2 sintomas. O primeiro é a síndrome do lápis. Porque o lápis cai no chão, o cara abaixa para pegar, para que o aviso passe por cima dele, assim, e atinja o cara do lado, ou atrás. Ou é a síndrome do cotovelo. A mulher que dá uma cotovelada nas costelas do marido e fala: está vendo? O pastor está chamando você. Não é isso. Chega: meu irmão, eu tenho percebido que você tem esses dons, esse e esse. O cara vai olhar para você e falar: o pastor está olhando para mim. Quero chamar você para trabalhar. Mas eu não sei nada. Não tem problema. Eu vou treinar você. Seja específico, direto. Essas dicas não são regras, mas elas ajudam a manter o voluntário aquecido, para que ele não se torne carvão no banco, né? Com certeza, com certeza. Uma das coisas que quando a gente dá os cursos, a gente fala sobre 3 elementos, né, que são excelentes para definir o perfil da pessoa. Todas as pessoas foram criadas com uma vocação ministerial. Deus desenhou você para um lugar de ministério. Ele te deu a sua história, a sua formação, o seu conhecimento. Mas Ele também te capacitou com dons espirituais. Essa vocação é aquilo que arde no seu coração, que a gente chama de paixão ministerial. Mas Ele te deu também dons. Os dons são capacitações especiais de Deus para exercer o ministério na igreja. E Ele te deu um estilo, Ele te deu um jeitão. Nós fazemos as mesmas coisas fazemos diferente, porque nós somos diferentes, graças a Deus. Já pensou ser igual? Todo mundo igual? Não tem. Um monte de pinguinzinho, não é? Então, isso tem a ver, a paixão da pessoa, a vocação, os dons que Deus dá. Isso desenha o perfil do indivíduo. Mas como é que ele descobre? Ele vai descobrir sozinho? Ele vai descobrir quando alguém chegar perto dele e falar assim: vem comigo que eu estou vendo que você tem esse caminho para percorrer. Foi assim que Deus inventou. Lembra? Ele falou: eu sei como é que a coisa funciona, só que a gente quer fazer de um jeito diferente. Agora, tem aquela questão da gente habilitar profissional, secular, a gente quer que ele trabalhe na mesma igreja. O cara é professor de crianças na rede estadual e a gente acha que ela vai ser professora de crianças na escola bíblica. Isto nem sempre é verdade. Nem sempre. Pode acontecer, pode até acontecer, mas Deus dá dons conforme Ele quer. Agora, Deus também deu as habilidades e os talentos. Então, normalmente tem ligação, mas não é uma regra. Exatamente. Exatamente. Pode. Deve começar por aí. Mas de repente você descobre que ela é excelente na tesouraria. Por que não? Não, ela é professora, tem que ser professora. Não, Deus chama, capacita, conforme Ele quer. E graças a Deus por isso. Uma coisa que me inquieta nessa questão do discipulado é a questão de que nós somos muitos imediatistas, né? E pelo que a gente tem visto, a questão é que vai levar tempo. E pelo fato de que eu sou imediatista, a igreja a qual eu pastoreio também ela é imediatista. Ela quer resultados de tempo curto, né? E eu tenho percebido assim que a questão é que isso vai levar tempo. E uma outra preocupação nossa é com a quantidade. A gente quer logo uma igreja discipuladora, que isso aconteça num estalar de dedos. E o processo é um processo lento. Josué ontem falava isso para nós, que às vezes a nossa preocupação é porque a gente quer muitas pessoas ao nosso redor, sendo que o discipulado vai ter que ser uma pessoa por vez. Em pouco tempo. E olha, isso é muito importante, porque
A gente quer discipular 200. Não dá. Jesus discipulou 12. Isso não é um número mágico. Você tem que descobrir qual é a sua capacidade. De repente você vai conseguir trabalhar com 1. Mas trabalhe bem feito com aquele. Leva tempo, gasta... Discipulado gasta tempo, energia, dinheiro. Você se dá. É vida na vida. É lento, mas é profundo. Depressa, como é que é? Sozinhos nós vamos longe, andamos rápido, mas juntos nós chegamos longe. É assim? Então, nós vamos caminhar de tal maneira a chegar mais distante se nós trabalharmos lentamente e profundamente. Eu acho que isso é reflexo dessa mudança de paradigma que nós fizemos. Em algum momento na história da igreja, nós demos um valor demasiado para o palco. E as pessoas acham que servir e ministrar e trabalhar na igreja é estar na frente. Nós temos que reverter isso daí nas nossas igrejas. E mostrar que o ministério é em casa, é no dia a dia. Só que isso daí dá um trabalho lascado para quem está lá na liderança. Por quê? Porque a gente está cada vez mais lá na frente. Então, quando aparece um monte de gente para o louvor, a gente fica super contente. Mas nós, pastores e líderes, precisamos barrar esta ideia. E precisamos mostrar para o nosso povo que não é lá na frente só que a gente serve. Alguns foram chamados para estar lá. Mas muitos, aliás, a maioria foi chamada para servir em casa. Só que isso é ensino, tá? Isso daí é uma quebra de paradigma. Tem um livro muito antigo do Ed René, Quebrando Paradigmas. Nós precisamos quebrar o paradigma do culto, que cultuar a Deus é só no domingo de manhã, do clero, que só quem faz igreja é quem é ministro, do domingo, que viver vida cristã é só no domingo, aquela gente bota roupa de ir na igreja, né? Culto, clero, domingo e templo. Igreja só existe lá no templo. Eu vou à igreja, não tem isso. Aliás, esse negócio de eu vou assistir o culto. Não, peraí, dá licença, hein? Quem assiste culto é Deus. Se você está assistindo o culto é porque você está do lado de Deus, sentado ali assim, verificando o que está bom, o que não está. Nós prestamos culto. Só que a gente tem que ensinar isso para o povo. Outra questão também que eu vejo na igreja é a questão a avaliação e as ações coletivas. Então, a gente não é acostumado a avaliar um evento que faz na igreja, por exemplo. Isso é um mal impressionante nas igrejas. Precisa. Sabe por quê? Porque a gente acaba o evento e faz, ufa, só ano que vem. Para com isso. Por exemplo, eu sou militar. Antes da operação, a gente faz o briefing, que é a reunião de planejamento, e depois o debriefing. Claro. O que aconteceu de certo? Claro. Avaliação, importantíssimo. Gente, tem uma moça bonita ali, a minha esposa, que está levantando umas plaquinhas dizendo que acabou o tempo. Eu agradeço muito a presença de vocês, espero o seu contato, que Deus abençoe e nós nos vemos aí pelos corredores.